Hoje vamos responder uma pergunta muito simples. Até onde vamos nós com 20 euros de combustível? E também quero que vocês deixem nos comentários até que vocês vão com 20 euros de combustível. Porque há malta que vai tipo para circuito e 20 euros dá tipo para uma volta ou duas. E há malta que tem aqueles incríveis carros que faz consumos espetaculares que 20 euros dá para 15 dias praticamente. Eu não vou fazer batota e vou usar um Peugeot 5008 a diesel com 7 lugares, que é ótimo para a família e para grandes viagens. Portanto, sem mais demora, estou a arrancar. Passa nem pouco isso. Nos dias que correm, a oferta é tanta e tão variada que há muita gente que tem, naturalmente, muitas dúvidas de que tipo de carro é que deve comprar. Oh, Hugo, ajuda-me, porque eu não sei, vou agora que a família vai crescer, o que é que eu compro? Compro isto, compro aquilo. E, em última análise, a vossa escolha é a melhor escolha, porque não há escolhas erradas nisto dos carros. Atenção, as pessoas devem comprar aquilo que sentem que lhe agrada à vista, em primeiro lugar, que se sentem confortáveis cá dentro e depois, em última instância, fazer as continhas bem em relação à motorização que vão escolher em função dos quilómetros que fazem. E, portanto, hoje temos híbridos, temos gasolinas, temos GPLs, temos plug-ins, temos 100% elétricos e temos os maus da fita, que são os diesel hoje em dia. Os diesel têm sido muito castigados, mas ainda assim, uma viatura com motorização diesel continua a fazer muito sentido para quem faz muitos quilómetros diariamente e que precisa de um carro que não só faça tiradas muito longas, como também seja económico e eficiente. E é aqui que entra os diesel. Portanto, vou usar este 5008, que acaba por ser uma solução ótima para as famílias, porque temos não só 7 lugares, como também SUV, que parece que não. Toda a gente gosta de um SUV hoje em dia e, portanto, este 5008 com o seu motor a diesel encaixa-se aqui nesta premissa de carro de família para grandes viagens. Portanto, o desafio vai ser colocar 20 euros de diesel neste 5008 e ver até onde é que a gente chega. Porque, na teoria, segundo a Peugeot, este carro consome mais ou menos 5,5 litros em autoestrada e 6,5 litros na cidade. Temos mais ou menos aqui uma média que a gente pondera que seja de 6 litros ao 100. Ora, ao preço que está hoje em dia, à altura em que eu estou a gravar este vídeo, o diesel mais ou menos a 1,65€, eu com 20 euros consigo pôr, números redondos, 12 litros. 12 litros de combustível vai dar para quanto neste 5008? 100 km? 200 km? 300 km? É isso que a gente vai ver. Então, porquê o motor a diesel? O motor a diesel não é assim um motor particularmente interessante, não faz um barulho bonito, não tem propriamente a capacidade de rodar para rotações incríveis que torne uma condução prazerosa e dinâmica, aquilo que normalmente os petroleiros procuram de carros muito performantes, mas a magia do diesel, e hoje em dia cada vez mais afinada, permite não só fazer grandes distâncias, como também ter uma condução muito tranquila, porque hoje em dia, então, com estas caixas automáticas de muitas relações, há uns com 8, outros com 9, outros até com 10, significa que os motores a diesel conseguem trabalhar no seu regime ideal de funcionamento, que é ótimo não só para tirar proveito do binário que eles têm, mas como também das autonomias incríveis que conseguem fazer com médias bastante boas. E, portanto, hoje em dia, ao contrário de antigamente tínhamos carros a diesel que tinham tipo caixas de velocidades com 4 ou 5 relações. Hoje em dia, com o facto de termos caixas automáticas com muitas relações e como o motor a diesel gosta de funcionar ali de um regime muito definido, tipo, entre as 2 e as 3.000, não mais do que isso, nem menos, nem mais, significa que numa caixa automática com muitas relações, ele consegue ir desmultiplicando a força do motor, mantendo sempre o mesmo, naquele regime mágico que não só vai nos permitir que o carro tenha bons consumos, mas também que tenha boa entrega de potência. E hoje em dia estes motores, apesar de terem cilindradas pequeninas, como este, por exemplo, que é um 1500 de cilindrada, o facto de termos aqui, por exemplo, uma caixa de 8 relações permite fazer não só consumos bons, como também, no caso de termos aqui o depósito cheio, passarmos largamente dos 1000 km de autonomia. E por falar em vantagens incríveis, tenho que vos falar da Spoticar, que é não só o patrocinador do vídeo de hoje, mas também quem nos forneceu esta viatura para ensaio. E porque nem sempre um carro novo faz sentido para toda a gente, às vezes um carro usado é a melhor escolha. E na Spoticar temos uma série de vantagens na aquisição de um carro usado. Primeiro, todos os carros passam por uma rigorosa inspeção para garantir que está tudo em condições. Depois, como qualquer carro usado, os carros usados da Spoticar têm 24 meses de garantia. E além disso, tens assistência em viagem 7 dias por semana, 24 horas por dia em toda a Europa, e se por algum motivo te arrependeres da compra que fizestes, porque o carro é demasiado grande,
tem muitos lugares, porque é demasiado preto ou tem demasiados cromados, tens 10 dias para devolver o carro e recebes um reembolso total por parte da Spoticar. Então o que é que eu consegui fazer com estes 20 euros? Andei ao longo de 2 dias com este carro numa situação de autoestrada, mas também naquela situação de cidade, levar a miúda à escola, fazer aquele percurso assim um bocadinho mais para a arranca, e realmente este carro, que agora se encontra mega na reserva, percorreu exatamente 200 km desde a altura que tinha também acendido a reserva. Não é assim um número muito rigoroso, porque a reserva pode ligar às vezes numa descida ou numa subida e, portanto, vamos tomar este valor como um valor aproximado, obviamente. Mas aquilo então que este carro fez de média de 5.9, que é o que está registado então ali no quadrante, nos últimos 2.000 km, vai em linha de conta com aquilo que eu fiz. E, portanto, 6 litros ao 100 durante 200 km foi o que a gente gastou. Significa que estamos a gastar em média 10 euros por cada 100 km. Mas com estes consumos incríveis, vem também o reverso da medalha, que é custos de manutenção. E obviamente um carro a diesel tem custos de manutenção, por exemplo, um bocadinho mais avultados do que um carro elétrico, que tem praticamente custos inexistentes. O primeiro que tens a saber, que é muito importante nos carros a diesel de hoje em dia, é o tão famoso filtro de partículas, que é um dispositivo que ajuda a controlar as emissões dos carros a diesel, mas que também sofre de verdadeiros entupimentos no caso de carros a diesel utilizados de maneira bastante curta e de tiradas bastante reduzidas, o que faz com que depois não haja propriamente uma regeneração ativa deste dispositivo, que faz com que também prolongue a sua longevidade e que faça depois com que o dono de um carro a diesel tenha verdadeira dores de cabeça quando vai visitar a oficina e lhe pedem orçamentos incríveis para a reparação do filtro de partículas. Ora, outra coisa também que tens de ter atenção é o AdBlue, que é um líquido que se coloca lá atrás no reservatório ao lado do combustível. Portanto, são 2 sítios muito perto um do outro. Por favor, não confundas, senão vais ter um grande dói-dói aqui no teu carro a diesel. E esse líquido é também responsável por ajudar na regeneração do filtro de partículas. Regeneração essa que normalmente é feita em tiradas um pouco mais longas, quando o carro está um bocadinho mais quente, e há carros que não fazem o aviso da regeneração a decorrer. E, portanto, há donos um bocadinho mais negligentes que desligam o carro no meio de um processo deles, um bocadinho por não saberem que esse processo está a acontecer. Felizmente há marcas que avisam no quadrante que o carro está a fazer uma regeneração, por favor não desligue o carro, mas outras que não têm essa informação, fica um bocadinho dependente do conhecimento que o dono tem do seu carro. Normalmente o cheiro que sai do escape é ligeiramente diferente e o motor fica ligeiramente acelerado quando está ao relantim. E, portanto, um dono que conhece o seu carro um bocadinho melhor percebe que o carro está a regenerar e não vai desligá-lo, prolongando, lá está, a longevidade do filtro de partículas. E depois há toda a questão da fiabilidade, porque motores a diesel normalmente são fiáveis se forem bem mantidos. Há motores a diesel que têm uma fama de serem um bocadinho menos fiáveis e há outros motores que são praticamente à prova de bala. No entanto, se me derem a escolher no caso de um carro usado, eu prefiro se calhar comprar um carro que tem um motor menos fiável, mas que eu tenho a certeza absoluta que foi bem mantido ao longo da sua vida, do que um motor que é à prova de bala, que eu não tenho bem a certeza como é que foi mantido ao longo da sua vida. Portanto, e meio que em jeito de conclusão, o que é que eu vos posso dizer sobre a aquisição de uma viatura com motor diesel nos dias que correm? Ora, para quem faz muitos quilómetros, mas muitos quilómetros mesmo, e tem uma família e não está propriamente para parar com um carro elétrico a pôr à carga, ou tem um carro a gasolina que até é muito divertido de conduzir, mas depois em autoestrada aquilo é só shop-shop, um carro destes continua a fazer muito sentido. Se fazes, nomeadamente, mais de 30 mil km por ano, eu continuo a recomendar a compra de um carro a diesel, com todas as vantagens que isso tem do ponto de vista de um filtro de partículas, de um custo de colocar AdBlue de vez em quando, com todas as manutenções que podem ser um bocadinho mais dispendiosas num carro a diesel, mas que também normalmente tem um intervalo de manutenção um bocadinho superior a um carro a gasolina. Não vamos aqui estar a comparar com os carros elétricos que não têm praticamente manutenção nenhuma, mas se tens uma família e queres viajar com ela e não queres estar 45 minutos à espera que carregue um carro elétrico, ou não queres também estar a alimentar um carro a gasolina porque é demasiado goloso e depois aquilo estamos sempre a parar para pôr gasolina, de repente um carro a diesel que até faz autonomias fabulosas e tu precisas de um carro que te leve do ponto A ao ponto B da maneira mais eficiente possível, partindo do pressuposto que queres fazer grandes tiradas, eu acho que o carro a diesel ainda deve ser equacionado. Obviamente
tens de ter muita atenção aos quilómetros que fazes e da maneira que os fazes. Tens que saber reconhecer quando o carro está a fazer regenerações para não interromperes uma regeneração e começares a degradar prematuramente um filtro de partículas. E se tiveres todos esses cuidados, eu acho que tu, se calhar, ainda podes comprar um carro a diesel que vais tirar proveito disso mesmo. Meus queridos, gostei muito de ter desse lado. Um grande abraço a todos vós e vemo-nos no próximo vídeo. Até lá!